Olá, meu nome é Isabelle Trevisan Sartori, sou acadêmica do 4º ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Venho através desse vídeo fazer a capacitação sobre as ISTs, o qual é composto pelo meu projeto de extensão intitulado Educação em Saúde na Rota Bioceânica, expansão de informações sobre infecções sexualmente transmissíveis, IST, voltadas aos jovens entre 15 e 29 anos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Num primeiro momento, trago a informação de que as infecções do trato reprodutivo, ITR, é constituído tanto pelas ISTs, como por exemplo a tricomoníase, pelas infecções iatrogênicas, como por exemplo em situações de pós-aborto, e infecções endógenas, em condições de candidíase vulvo-vaginal e vaginose bacteriana. Nessa imagem podemos ver o trato reprodutivo feminino, o qual é composto pelo ovário, pela tuba uterina, o útero e a vagina. Nas infecções sexualmente transmissíveis, podemos falar que elas são causadas por mais de 30 agentes etiológicos, sendo eles vírus, bactérias, fungos e protozoários. A transmissão é principalmente pelo contato sexual e de alguma forma eventual por via sanguínea. A transmissão de IST ainda pode acontecer da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. A apresentação sob a forma de síndromes, então a gente constitui pelas úlceras genitais, corrimento uretral, corrimento vaginal, verrugas genitais e doença inflamatória pélvica, conhecida como DIP. O surgimento, a disseminação e manutenção das ISTs, ela é responsável pela interação de 3 fatores, tanto pela eficácia da transmissão, que é o fator biológico intrínseco a cada infecção, quanto pelas taxas de variação de parceria sexual, que é influenciada por aspectos socioeconômicos, culturais e comportamentais, e pela duração da infecção. Ela vai ser influenciada por aspectos socioeconômicos, culturais e estruturais, e pela qualidade da rede de saúde e acesso aos serviços. Esses fatores não afetam a população de modo uniforme, existindo grupos específicos que requerem uma atenção estrategicamente mais focada, que são as chamadas populações chaves. Então aí estão as populações, os profissionais do sexo, os gays, os travestis, transexuais e pessoas que usam drogas. A prevenção. A prevenção ela é uma estratégia da atenção integral às pessoas com IST, e a gente comenta que ela é a prevenção combinada. Então ela vai desde a prevenção individual e coletiva, quanto à oferta de diagnóstico e tratamento para IST assintomática, com uso do laboratório, e o manejo de IST sintomática, com o uso de fluxogramas. Você pode ou não ter uso de laboratório aqui nesse desenvolvimento de fluxograma. Indo para a parte mais de prevenção individual e coletiva, a gente tem a informação e educação em saúde, que é o objetivo desse vídeo, que é capacitar vocês para vocês serem capazes de prevenir essa IST. Então a gente age antes de você ter essa contaminação. Nesse processo de prevenção individual e coletiva também consta o preservativo masculino e feminino, o gel lubrificante, a busca adequada e acesso a serviços de saúde, a prevenção da transmissão vertical, do HIV, sífilis e hepatites virais. Essa transmissão vertical é de mãe para filho, a vacinação para HBV e HPV, a profilaxia pós-exposição ao HIV, quando indicada, a profilaxia pós-exposição às ISTs em violência sexual e a redução de danos. Aqui a gente consta a situação da prevenção combinada com as populações chaves e prioritárias. Isso tudo que foi abordado no slide anterior. Então, imunizar para HBV e HPV, prevenir essa transmissão vertical, profilaxia pré e pós-exposição, testagem regular para HIV e outras ISTs, diagnosticar e tratar essas pessoas que têm essas ISTs. Então, a prevenção em si, ela é composta pelo preservativo masculino, preservativo feminino, os testes rápidos para ISTs, essa profilaxia pré e pós-exposição, quando indicado, e essa vacinação para hepatite A e B. Aqui é a imagem de algumas situações de prevenção, né? Então, voltando a ser jovens, entre 15 e 29 anos. Os casos de AIDS identificados no Brasil, nessa faixa etária, de 15 e 29 anos. De 15 a 29 anos. Em 2010, a gente era composta por 9.989 casos,
tanto masculino quanto feminino. Em 2019, aumentou para 10.369. Então, é uma situação que convém voltarmos a nossa atenção. Aqui também é um gráfico de 2019, que é a taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes, de acordo com a faixa etária. Então, a gente vê ali na situação de mulheres, que é o verde, de 15 a 19, 20 a 24 e 20 a 25 a 29, o percentual como que vai aumentando a taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes, conforme você aumenta essa faixa etária. Convém a gente elencar também a diferença alarmante entre homens e mulheres, e aí a importância das mulheres se prevenirem, né? Até porque, se o homem ele é contaminado, a mulher ela tem que fazer essa prevenção adequada para acabar não aumentando esse percentual de detecção entre as mulheres, ainda mais. Aqui é uma tabela de casos de sífilis adquirida, e então a gente pode perceber que de 2010 para 2019, na faixa etária de 13 a 29 anos, então de 13 a 19 era de 8,1% em 2010, passando para 10,5% em 2019, o número absoluto passou de 319 para 16.129. Então é uma situação muito crítica. De 20 a 29 anos, o percentual de 29,9% em 2010 passou para 36,2% em 2019. Em 9 anos, passou de 1.175 casos para 55.402 casos. Então, é uma outra situação que também é válida de nossa atenção, né? As manifestações clínicas dessa IST e os respectivos agentes etiológicos. Então, a gente vê ali, nessa tabela, que as manifestações clínicas é composta pela úlcera anogenital, pelo corrimento uretral e vaginal, pela DIP e pela verruga anogenital. Então, existem algumas situações de agentes etiológicos compostos por cada grupo de manifestação clínica, dando a sua infecção. Então, na úlcera anogenital, a gente tem lá cancroide, herpes genital, donovanose, sífilis. No corrimento vaginal e uretral, a gente tem a candidíase. Ela é uma infecção endógena do trato reprodutivo que causa o corrimento, mas não é considerada uma IST. Mas como ela causa o corrimento, ela está aqui na tabela. Gonorreia, tricomoníase, vaginose bacteriana. É a mesma situação que eu comentei da candidíase. Na situação de DIP, a gente tem endometrite, anexite, salpingite, miometrite. E na situação da verruga anogenital é o condiloma acuminado, que não é uma infecção curável, mas só que ela é tratável. Corrimento vaginal. Indo para a situação mais do corrimento vaginal, temos a vaginose bacteriana, que vai ser decorrente do desequilíbrio da microbiota vaginal, sendo causada pelo crescimento excessivo de bactérias anaeróbias. Sinais e sintomas são corrimento vaginal fétido, mais acentuado após a relação sexual sem uso do preservativo e durante o período menstrual, um corrimento branco acinzentado de aspecto fluido ou cremoso, algumas vezes bolhoso, e dor à relação sexual, que é pouco frequente. Também não é uma infecção de transmissão sexual, mas pode ser desencadeada pela relação sexual em mulheres predispostas. Temos a candidíase vulvovaginal, causada por cândida. Seus sinais e sintomas são prurido vulvovaginal, que é essa coceira, que é o principal sintoma de intensidade variável. A disúria, que é a dor ao urinar. A dispareunia, que é a dor à relação sexual. Um corrimento branco grumoso e com aspecto caseoso, leite coalhado. Uma hiperemia, que é essa vermelhidão. Edema vulvar, que é o inchaço. Fissuras e maceração da vulva. Placas brancas ou branco acinzentada recobrindo a vagina e o colo uterino. Fatores predispotentes são gravidez, diabetes mellitus descompensado, obesidade, uso de contraceptivos orais, uso de antibióticos, corticoides, imunossupressores ou quimio-radioterapia, hábitos de higiene e vestuários que aumentam essa umidade e o calor local, contato com substâncias alergênicas e ou irritantes, como talcos, perfumes, sabonetes ou desodorantes íntimos,
e alterações na resposta imunológica, a imunodeficiência, incluindo a infecção pelo HIV. Temos também como corrimento vaginal a tricomoníase, que é causada por Trichomonas vaginalis. Sinais e sintomas são corrimento abundante, amarelado ou amarelo esverdeado, bolhoso, prurido ou irritação vulvar, uma dor pélvica ocasionalmente, sintomas urinários como a disúria e polaciúria, hiperemia da mucosa, colpite difuso e ou focal, com aspecto de framboesa, que é essa imagem aqui seguinte. Temos também como causas não infecciosas de corrimento vaginal um material mucoide fisiológico, a vaginite inflamatória descamativa, vaginite atrófica, mulheres na pós-menopausa, presença de corpo estranho, entre outros. Outras patologias podem causar esse prurido vulvovaginal sem corrimento, como dermatite alérgica ou irritativa, com sabonetes, perfumes ou látex, ou doenças da pele, líquen simples crônico, psoríase. Corrimento uretral. As uretrites são ISTs causadas por inflamação da uretra acompanhada de corrimento. A transmissão é a relação sexual vaginal, anal e oral. O aspecto do corrimento ele varia de mucoide a purulento, com volume variável, estando associado à dor uretral, independente da micção, que é o ato de você urinar, disúria, estranjúria, que é a micção lenta e dolorosa, prurido uretral e eritema de miato uretral. Fatores associados às uretrites: idade jovem, que é a população que eu estou conversando, baixo nível socioeconômico, múltiplas parcerias ou nova parceria sexual, o histórico de IST e o uso irregular de preservativos. Os agentes etiológicos mais importantes: Neisseria gonorrhoeae, Trachomatis, Trachomatis, outros agentes, também enterobactéria, nas relações anais insertivas, os vírus do herpes simples, adenovírus, cândida são menos frequentes. Atenção! Caso você apresente algum sinal ou sintoma parecido com os descritos anteriormente, procure uma unidade básica de saúde, que os profissionais de saúde das unidades irão ajudá-la. Essas foram as referências utilizadas para a fabricação desse vídeo, a elaboração desse material. E meu muito obrigada e até a próxima!